Contempo Arte 42, Artmosfera. Em tempos em que o planeta clama por ser escutado, a arte responde. A exposição realizada pelo Ateliê Contempo Arte, com curadoria de Valdo Bravo, reúne 33 artistas que propõem um mergulho sensível nas urgências ambientais do nosso tempo. Cada obra é uma resposta íntima, política, poética, às complexidades do ecossistema em desequilíbrio. Mais do que denunciar, elas criam fendas de percepção. Fazem-nos lembrar que natureza não é cenário, é corpo, é casa, é memória compartilhada. Entre cores, formas e texturas, revelam-se diferentes modos de habitar o mundo. Convidamos você a atravessar esse território não só com olhos abertos, mas também com a pele. Afinal, cuidar do planeta é também reimaginar outras formas de sentir. Utilizando gestos expressivos e acentuação cromática, o artista apresenta suas paisagens imaginadas e idealizadas, uma visão estilizada e romântica de uma vida feliz que estamos perdendo aos poucos, mediante os excessos do ser humano. O metal parece resistente, mas até ele enferruja sem os devidos cuidados. Ao contrastar materiais, do metal à delicada rede de proteção, a artista evidencia a ação do tempo e nos convida a refletir sobre o que realmente merece ser preservado. Na série Metamorfose, a borboleta encarna a transformação. Inspirada nos ritmos silenciosos da natureza, Carmen cria obras tridimensionais em papel que, por meio da luz e sombra, evocam os ciclos de vida, a impermanência e a transição do mundo. A artista utiliza retalhos descartados de tapeçaria para criar corpos femininos. Revela sua preocupação com a preservação do meio ambiente, mediante a consciência da reciclagem dos materiais que fazem parte importante da sua obra. As pinturas de Cíntia partem da natureza morta, mas de forma particular e contemporânea. As imagens resultantes provocam questionamentos e podem traçar um paralelo com o momento atual, onde a natureza se dissipa diante dos nossos olhos. As 10 penas de diferentes pássaros brasileiros e o peixe pirárara compõem o território do rio Amazonas, ameaçado por garimpeiros e milicianos. No centro estão os nomes dos indigenistas Bruno e Dom, que perderam a vida na luta pela preservação desse ecossistema. Consumo logo existo, uma provocação filosófica inspirada em Descartes. A gigantesca cabeça representa a humanidade, regurgitando o lixo reciclável de um consumismo descontrolado. É o reflexo de um organismo social intoxicado por suas próprias escolhas. Fabi se apropria de imagens reais de exposições de arte para apagar as pessoas. A obra incorpora a relação do espectador. Os planos se modificam quando ele se movimenta. Coloca-nos diante das nossas escolhas e do risco da extinção da espécie humana. O poder e a magia de uma obra de caráter autobiográfico, uma assemblagem de grande impacto visual que também indaga o sentido das nossas próprias vidas, uma reflexão profunda sobre transformações e sobre o futuro da humanidade. Através de uma gestualidade aberta e cores vibrantes, a artista constrói um diálogo expressivo entre rostos flutuantes e ondas indefinidas, mostrando um planeta ecologicamente agonizante a caminho do apocalipse. Ju propõe uma reflexão sobre a Terra como útero que gera a vida. As 9 peças ovaladas de cerâmica, posicionadas de forma cíclica, passam do brotar ao soterrar. Poética que fala do tempo, dos meses de gestação e das incertezas da vida. Mediante pintura formal, a artista apresenta a vida em equilíbrio e a conexão profunda do homem com a natureza, uma obra repleta de misticismo e mistério que busca inspirar os seres humanos a seguir este modelo de coexistência. A desconstrução radical da paisagem torna a imagem próxima de uma abstração,
Gestos expressivos criam um ambiente de sedução e mistério, um convite a percorrer a composição, onde territórios saturados dialogam em harmonia com territórios limpos. A obra simboliza o desastre ambiental do derramamento de rejeitos de minérios de ferro sobre Mariana, em Minas Gerais. Por meio da representação poética de uma cachoeira com fios de PVC, Lia nos faz pensar sobre a importância da gestão segura das barragens. A obra utiliza fios orgânicos emaranhados, tecidos e fibras vegetais entrelaçadas e costuradas, criando formas humanas para revelar a delicada tensão entre a fragilidade da vida e a força da resistência, um tributo às memórias e à ancestralidade. As árvores com pétalas rosas simbolizam renovação e fragilidade, apresentam a beleza efêmera da vida natural. Mais que contemplação, a cena propõe reflexão sobre os ciclos da natureza, uma pintura rica em textura e sedução cromática. Colorida e cheia de mistério, a pintura é um convite para nos conectarmos com a natureza e com nosso espírito. Faz refletir sobre nossos desafios, sobre nossa própria jornada interior e a possibilidade de nos elevarmos rumo ao céu. A obra é um alerta sobre o aquecimento global, relembra a importância dos ciclos e das estações, tanto para a natureza quanto para nós. Fala sobre o tempo de semear, florescer, colher e renascer, sobre aprendizado e desenvolvimento. A justaposição entre a estética racional de Mondrian e o conteúdo dramático do meio ambiente cria uma tensão poderosa que obriga o espectador a refletir sobre a fragilidade da natureza dentro de uma estrutura cada vez mais artificial e controlada. A exuberância da Mata Atlântica é recriada mediante as cores vibrantes da tropicalidade. Com gestualidade gráfica, a obra nos remete à cultura indígena e a peles de animais misturadas às folhas e plantas. A conexão com a essência da vida. 3 mulheres aladas, inspiradas nos povos indígenas, trazem alertas sobre o desequilíbrio dos elementos vitais, ar, fogo e água. Feita em papel reciclado, a obra simboliza a fragilidade da vida e convida-nos à ação imediata, antes que seja tarde. Um registro da ação do fogo, que a princípio representaria a condição final da matéria queimada, aqui sendo utilizada como meio de preservação. As ações das brigadas de incêndio no combate e manejo controlado do fogo na Serra da Canastra, Minas Gerais. O mobile apresenta ventiladores que simbolizam a circulação do ar e dos ventos. No verso das pinturas, a artista traz palavras que inspiram. A obra é um tributo ao elemento ar, vital para a nossa existência, para a manutenção da vida na Terra. A paisagem natural, bruta e ancestral, emerge entre fendas rochosas e rios de lava. Em cânions cor de esmeralda ou nos fluxos de magma, a matéria revela seu poder de criar e destruir. As obras convidam a perceber a natureza como uma força em constante transformação. Utilizando-se da refinada técnica mista de colagem com pintura, a artista retrata a sensação de perda, revolta e tristeza que sentiu com os incêndios que ocorreram na floresta amazônica. Obra sensível que pretende despertar nossa consciência sobre os problemas ambientais. Um delicado desenho de folhas caídas. A artista, ao apresentar o processo vital de sobrevivência das árvores e plantas, retrata a essência do ciclo da vida. Leva-nos a refletir sobre os processos de adaptação e transformação da natureza. Mediante a fusão de imagens autorais, a artista apresenta os ciclos da natureza. A lua, com sua energia cósmica, se soma com a sombra instigante da artista, reforçando o clima de mistério, o pôr do sol indo embora, trazendo a escuridão. O processo criativo da artista utiliza a Gestalt, conceito que estuda a percepção visual, a maneira como organizamos as informações que recebemos do mundo. A experiência de percepção de um todo é diferente da soma das partes isoladas.
Mediante diversas tonalidades da cor azul, a artista cria ambiente repleto de nuances e gestos que remetem à água, elemento vital para toda a vida no planeta. Revela uma natureza em suspensão, fragilidade e transformação. Uma grande folha verde em destaque, um símbolo de vida e esperança se renovando num eterno ciclo de renascimento. Uma folha que ultrapassa os limites da tela, metáfora visual às adversidades e os desafios da vida contemporânea. O artista alerta sobre os riscos da poluição ambiental, uma obra multidisciplinar que tem por base a inteligência artificial e procedimentos técnicos de arte cinética, que adiciona movimento para a imagem mediante a interação do espectador. Uma radiografia poética das camadas arqueológicas relacionadas às transformações da vida através do tempo. O processo criativo do artista tem por base a reciclagem, aponta-nos os caminhos para a preservação do meio ambiente. A obra faz pensar sobre a materialidade e o futuro do nosso planeta. Captura o reflexo do público e de tudo mais ao seu redor. Um diálogo poderoso entre as estruturas sólidas e a imaterialidade refletida na superfície da esfera.